Saudações, confrade, confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Estamos na aula 56 desse nosso curso e corresponde à Lectio 26ª da segunda temporada de nossas aulas. Hoje vamos ver a lição de Augusto et alvibus loquentibus, sobre Augusto e as aves falantes. Se você chegou aqui agora, é novo no canal, não se esqueça de deixar o seu like, de inscrever-se no canal, mas se é o seu primeiro contato com o latim, advirto-lhe que essa lição não lhe será muito útil. Volte à playlist do nosso canal e lá haverá a disposição organizada de todas as aulas, do jeito como devem ser feitas. É só segui-las e chegar finalmente a essa lição, a 56. Estamos hoje na página 119 do Gradus Secundus, de Paulo Ronay, e vamos ver o que essa primeira parte, porque essa lição é dividida em duas partes, o que essa lição tem para nos dizer. Antes disso, a gente tem essa versão para ser feita, que foi proposta na lição passada, né? Do amor da leitura. A leitura é necessária. Lendo, aprendemos muitas coisas. Os livros apresentam-nos modelos que devem ser imitados e vícios que devem ser evitados. Escolher bem as suas leituras é uma arte. Procurai sempre as obras dos bons autores que instruem comovendo. Lede para alimentar a vossa inteligência. Nos livros, os grandes homens de todas as épocas falam conosco, dão-nos conselhos, transmitem tudo o que sabiam. Quem não gosta de leitura, sem essa vírgula, porque essa aqui é a oração que equivale ao sujeito, e a gente não separa o sujeito do verbo, nem o verbo do predicado. Quem não gosta de leitura não pode ser um homem culto. E aqui a nossa versão. De amore lectiones. Aqui também poderia ser de dilectione lectiones. Eu acho que ficaria estranho por causa dessa repetição do ones. De dilectione lectiones. Os latinos evitavam com muita ganas essas rimas, que os latinos consideravam isso algo extremamente pobre. Vamos lá, a versão que fiz. Lectio necessaria est, legendo multa discimus, libri nobis exhibent exempla quae imitanda et vitia quae vitanda sunt. Bene eligere estas lectiones ars est. Queritote opera bonorum auctorum qui commovendo docent. Legite ut estram intelligentia malatis, in libris viri magni omnium temporum nobiscum locuntur, consilia nobis dante, omnia quaes quiebant tradunt. Qui non amat lectionem, homo doctus non esse non potest. Vamos aqui algumas explicações. Aqui está o gerúndio. Lembre-se que o gerúndio é a declinação. O gerúndio é a declinação do infinitivo. O infinitivo, lembre-se, faz parte daquela categoria chamada forma nominal do verbo, de maneira que, como ele é uma forma nominal, significa dizer que tem valor ocasionalmente de nome. E o substantivo, o seu valor ocasional de nome é o valor substantival. Certo? Então, o gerúndio, o infinitivo apresenta as seguintes declinações. Aliás, o gerúndio, que é a declinação do infinitivo. O nominativo é o próprio infinitivo, no caso aqui, legere. O acusativo, ad legendum. O acusativo sempre vem acompanhado desse ad, porque, ocasionalmente, quando ele seja numa oração
subordinada substantiva objetiva direta, que a gente vai chamar em latim de, no caso, oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo, que a gente vai chamar em latim de acusativo com infinitivo, vai ser, obviamente, o infinitivo. Então, legere, ad legendum, genitivo, legendi, de ler, aptus legendi, é apto para ler, está apto para ler. Então, o genitivo, o dativo, legendo, para ler. Tentando construir aqui uma frase. Bom, não me vem aqui alguma. Deixa eu ver aqui se o Padre Ravizza nos dá alguma. Encontrei aqui no Padre Ravizza, no parágrafo 401 sobre o gerúndio, ele diz o seguinte: o infinitivo numa proposição pode fazer às vezes de um substantivo de gênero neutro, mas só como sujeito, quanto à forma do infinitivo, caso nominativo, ou como objeto direto, caso acusativo. Por exemplo, ler é útil. Legere, que é o sujeito, ler é útil. O que é útil? Ler. Legere est utile, na forma neutra, porque lembre-se, o infinitivo é um substantivo de gênero neutro. Eu desejo ler. Ego occupio legere. Desejo o que? Ler. Ego occupio legere. Os casos de que o infinitivo carece, suprem-se com o gerúndio. Letra A. O gerúndio é o neutro do particípio futuro passivo nos 4 casos oblíquos, amando, amando, etc. Tem sempre significação ativa e rege o caso exigido pelo verbo. E aqui, seguindo o Padre Ravizza, dá os seguintes exemplos. Nominativo. Studere est utile. Estudar é útil. Genitivos. Tempus studendi. Tempo de estudar. Cupidus studendi. Desejoso de estudar. O dativo. Do opera studendo. Atendo a estudar. Aptus studendo. Apto para estudar. O acusativo, cupio studere, desejo estudar. Eo ad studendum, vou estudar. Ablativo, discitur studendo, aprende-se estudando. E exercetur venado. Envenando, aqui está, nessa gramática está faltando o N. Exercetur envenando. Exercita-se caçando, em caçar. O gerúndio ablativo, segue ele no item 4º, o gerúndio ablativo sem preposição serve de complemento de instrumento ou meio, modo ou maneira, e corresponde em português ao gerúndio presente. Então, o nosso gerúndio em português vem do gerúndio dativo, ou, aliás, do gerúndio ablativo. Essa é a razão porque os portugueses, de uns tempos para cá, só usam o gerúndio quando corresponde ao gerúndio ablativo do latino. Nos mais casos, eles usam estou a fazer, e não estou fazendo, como as mais línguas latinas usam fazer. E aí, e correspondendo, errando discitur, aprende-se errando. Aprende-se com o erro, na verdade. Se a gente for substituir o verbo por um substantivo, seria aprende-se com o erro. Discitur studendo, aprende-se com o estudo. Então, é isso que equivale. Certo, meus caros? Então, aqui na gramática do Ravizza, que como já sabe, eu vou deixar o link para aquisição dela aqui na descrição. Então, aqui, com o estudo, se a gente fosse substituir, né, com o estudo aprendemos muitas coisas. Legendo multa discimus. Esse multa, aqui tem muitas coisas. Quando a gente tem em português essa expressão muitas coisas, várias coisas, a gente em latim usa só a forma do neutro plural. Então, multa, varia, multa discimus, muitas coisas, aprendemos muitas coisas. Libre nobis ex hibent exempla quae imitanda et vitia quae uitanda sunt. Então, vamos aqui, olha.
A palavra-chave aqui é o exempla, que é aquela que o pronome relativo está substituindo. Libris nobi excipient exempla. Exempla aqui é o acusativo plural neutro. Como a gente sabe, porque aqui está o sujeito, libre exhibent, a quem nobis. O que? O livro nos exibem, nos apresentam o que? Exempla, os modelos. Então, o pronome relativo, falei disso na aula passada, tem que estar imediatamente depois da palavra a que se refere. De maneira que o quai aqui é o pronome que está substituindo aqui esse substantivo neutro. Agora, ele só concorda com o nome a que se refere em gênero e em número, não em caso. O caso vai ser o caso da frase em que ele esteja. Então, quae imitanda sunt, porque aqui não repetiu sunt, quae imitanda sunt, os exemplos que devem ser imitados. Isso aqui é o gerúndio, o gerundivo. Aqui o padre Ravizza diz que quando a gente tem o gerundivo mais o verbo esser, né, o verbo sum, a gente entende como um sentido de obrigação. Então, quae imitando assunto, as coisas que devem ser imitadas, é tuitia. Então são duas coisas, né? Exhibem nobis exempla é tuitia. Dentre todos os exemplos, aqueles que devem ser imitados e os vícios que imitados e os vícios que devem ser evitados. Ben ligeres extras lectione, aqui ele colocou bem escolher as suas lições. Eu acho que provavelmente aqui foi um erro, porque nada justifica o uso dessa terceira pessoa, uma vez que imediatamente ele botou o imperativo, né? O imperativo de segunda pessoa do plural, procurai, lede. Então, aqui possivelmente deve ter sido um deslize. Escolher bem as vossas leituras é uma arte. Por isso aqui eu traduzi como bene eligere extras lectiones ars est. Quaeritote opera bonorum auctorum. Quaeritote é o imperativo futuro. Aqui eu usei de propósito. Aqui escolher bem as leituras é uma arte, né? Aí diz procurai sempre. Aqui havia duas possibilidades de ser traduzido. Ou você poderia botar simplesmente quaerite semper. Só que essa ideia de um imperativo que se prolonga indefinidamente no tempo é exposto em latim pelo infinitivo futuro. Então, aí aqui a gente usa esse... Eu estava procurando aqui na gramática do Padre Ravizza, mas não achei onde está, até para não atrasar demais a gravação. Eu quero ver se gravo outra aula ainda hoje. O quaeritote significa isso, buscai sempre, procurai sempre. Quaeritote é ópera bonorum auctorum, veja, bonorum auctorum. Autorum é o substantivo, esse é o adjetivo, concorda em número, gênero e caso. Aqui, felizmente, houve a mesma terminação, mas não é necessário. Qui commovendo docent, que ensinam através da comoção, o ablativo de meio, por isso commovendo. Legite ut estram intelligentem alates. A gente tem essa construção aqui, lede para alimentar. Com essa oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo, mas em latim ela não existe, ela é sempre ut mais o verbo no conjuntivo, no subjuntivo. Então, legite ut estram intelligentem alates. Lede para que alimenteis a vossa inteligência. In libris viri magni omnium temporum, veja, de todos os tempos. Aqui é um adjetivo, mas concorda em número, gênero e caso. Número, gênero e caso. Aqui está número, plural, gênero, neutro, caso, genitivo. Aqui, número, plural, gênero, neutro, caso, genitivo. Então, a concordância é igual, mas veja, a terminação nem sempre bate. Nobisco locuntur. Concilia nobis dante, omnia quae sciebant tradunt. Omnia quae sciebant. Omnia tradunt. Transmitem tudo, mas somente tudo, uma restrição, né? Quae, aqui o tudo aqui é acusativo de tradunt, né? Neutro, plural, acusativo, neutro, plural. Essa daqui também vai ser acusativo e plural.
aliás, aqui vai ser neutro e plural, mas o caso aqui vai depender do verbo. Aqui também está no acusativo, porque é o acusativo do verbo sciebante. Então vejam que é preciso muito cuidado no uso dos relativos. Qui non amat lectionem, em latim usa-se essa vírgula aqui, mas em português não. Qui non amat lectionem, homo doctus esse non potest. Aqui eu optei, em vez de usar o ir, que é o varão, né, o homem, o macho, eu optei por uso do homo, que é mais geral, é mais abrangente. O homo, em latim, implica a humanidade. Em vez, eu escreveria isso aqui assim também poderia ser escrito com o H maiúsculo, mas não faz muita diferença, que a gente tem que lembrar que homem não designa somente o varão. Quando eu digo o varão, aí eu designo só o macho, assim como a virago ou a varoa designa só a fêmea. Mas quando dizemos homem, não necessariamente se está referindo somente aos machos, senão muitas vezes a humanidade inteira. Os homens são mortais, quer dizer que as mulheres não morrem? Não, morrem. Agora, se eu disser os varões são mortais, eu não tenho certeza sobre as mulheres, se também são mortais. Mas uma vez que eu digo os homens são mortais, todos os homens e todas as mulheres perecem. Certo, meus caros? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários como foi a sua versão. Chegou parecida com essa? O importante aqui é o uso dos casos perfeitamente. Prestar atenção no verbo, na regência dele, para não errar. Tá certo? Vamos agora à nossa lição. De Augusto et albibus loquentibus. Já traduzi isso lá no início, mas vamos aqui à leitura. É a prima pars. Apparet corvus mirus. Cum post actiacam victoriam Augustus Romam ingrederetur, occurrit ei inter gratulantes opifex quidam, corum tenens, quem institueret haec dicere, aue Caesar victor imperator, Augustus auem officiosam miratus, eam vigint milibus numorum emite. Vamos lá, né? Cum, aqui tem uma oração, uma intercalada aqui, né? Cum Augusto Romam ingrederetur. Quando, aqui há duas possibilidades. Como Augusto tivesse entrado em Roma, o locativo de lugar para onde, né? Que a gente já viu tantas vezes. Como Augusto tivesse entrado em Roma, ou quando Augusto entrou em Roma. Quando foi isso? Post actiacam victoria, depois da vitória da guerra de Actio. Foi uma guerra entre Antônio e Augusto, e que Augusto saiu vencedor nessa peleja. Quando Augusto entrou em Roma, occurrit ei, occurrit pede o dativo, né? Acorreu-lhe, veio ao encontro dele, occurrit ei, intergratulantes, entre aqueles que o felicitavam, que o parabenizavam, opifex quidam. Quidam indica certo operário, certo trabalhador, opifex quidam, certo operário. Ou a gente pode traduzir simplesmente como um operário. Corum tenes. Tenes é o particípio presente, né? Que sustentava, que mantinha um corvo. Quem institueret haec dicere. Institueret é ensinar, estabelecer, quem? Ao corvo. Né? A quem instituíra dizer haec, estas coisas, aquilo que a gente estava falando do neutro plural, né? Haec, estas coisas. Aue Caesar, victor, imperator, ave César, vitorioso, imperador. O corvo é interessante porque ele é uma das aves que conseguem imitar a voz humana. Portanto, se vocês tiverem curiosidade, procurem, leiam a poesia de Edgar Allan Poe. Em português ela tem duas versões, que a primeira foi feita por Machado de Assis, que eu acho muito bonita, e a segunda, há outras traduções, mas eu gosto muito dessas duas. Essa outra é feita por Fernando Pessoa,
uma versão homeométrica, respeitando o ritmo da poesia em inglês. E o Corvo sempre vai dizer nunca mais. Em inglês ele diz nevermore, nevermore, nunca mais. Sempre faz a pergunta, quando, não sei o que, quando isso vai acontecer? Quando? Nunca mais. Quando eu vou ver minha amada? Nevermore, nunca mais. Era sempre a resposta do Corvo. Então, procurem essas versões do The Raven. Se você lê em inglês, procure por The Raven, que você vai encontrá-la. Augustus auem officiosa miratus, vigint millibus numorum emit. Augusto, admirado, aqui não é admirado, tendo admirado auem officiosa, a ave educada, polida, porque ela saudou-o como César, como imperator, vigint millibus numorum emit. Comprou-a vigint millibus numorum, por 20.000 dinheiros. Aqui é interessante a construção, porque aqui, na verdade, millibus numorum usa com o genitivo. A gente tem uma construção parecida em português, embora pouco usada, que é por 20 milheiros de dinheiros. Seria milheiros, para poder a gente entender a regência desse millibus, sempre com acusativo, com genitivo, entenda a palavra milheiro ali subentendida, tá certo? Vamos adiante. E aqui estão interrogationes, quae respondenda latine, quae responsa danda sunt latine, para as quais a resposta deve ser dada em latim. Quo ingressus est Augusto post actiacam victoriam, quem apud actium vicerat, ele vencera a quem? Eu disse lá na lição, então é só voltar que vai ver. Quis occurrit Augusto, veja, no dativo, né? Quis occurrit Augusto, quem ocorreu para Augusto, qui tenebat opifex, quanti emit albem officiosa, que é o quanti, é o genitivo de preço, lá estava no ablativo de apreciação. Millibus, emit millibus certes, por 1.000 dinheiro. Por quanto comprou, veja, é a mesma construção, só que aqui com genitivo, lá com ablativo. Tentem responder isso em latim. Eu ainda estou em débito, porque eu estou meio atrasado na entrega lá no grupo do Telegram das respostas dos exercícios, mas eu estou tentando agilizar esse processo. Ainda estou terminando o Gradus Primus, infelizmente. E aí, meus caros, chegamos ao fim dessa lição. É uma lição interessante porque mostra uma coisa interessante. Nem tudo aquilo que parece efetivamente é. O corvo, apesar de ele imitar a voz humana, nem sempre ele o faz como um papagaio, por exemplo, faz. E aí, às vezes, o Augusto, ali encantado porque aquele corvo o estava bajulando, Kaiser, Victor, Imperator, desprendeu muito dinheiro na compra daquela ave, que certamente não valia aquilo, e corvos havia aos rodos ali em Roma. Qualquer um poderia pegar um e ensinar-lhe qualquer coisa, obviamente dentro das possibilidades de imitação do corvo, e ele o faria. O que eu quero dizer com isso é que a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que são nos apresentadas como sendo coisas boas e efetivamente não o são. Efetivamente não o são. Isso também liga-se com a versão da lição passada, que a gente deve buscar os bons autores, as leituras que nos ensinem os modelos a serem imitados, as virtudes a serem praticadas e os vícios a serem evitados. De maneira que, meus caros, a gente precisa ter muito cuidado, especialmente com a educação dos nossos filhos, porque há muito militante partidário, travestido de professor, que chega nas escolas
que chega nas escolas e a única coisa que efetivamente esses camaradas fazem ali é destruir a cabeça dos nossos filhos. Eu sou adepto da ideia de que quem educa é família. Eu sou professor, mas eu não tenho a pretensão de educar ninguém, porque educar, meus caros, é muito mais do que transmitir algumas coisas. Existem valores que uma família tem que não são os meus valores. Eu não tenho eu não tenho o dever, eu não tenho o direito de mudar esses valores por valores que eu acredito que sejam os mais corretos. Vamos dizer, imagine a seguinte situação: um cara é um religioso, cristão, é professor e tem um aluno que é umbandista. Na cabeça desse professor, entre várias aspas, cristãos, o aluno do candomblé, o candomblé é alguma coisa errada. E aí ele vai querer demover aquela criança, aquele jovem, da sua crença para uma que ele julgue ser melhor do que aquela outra. Mas isso é um juízo. Isso é só o juízo dele. Isso é uma coisa que ele tem que guardar para ele. O aluno umbandista, ele faz parte, aquilo faz parte de um valor familiar. Do mesmo jeito, numa outra situação. O inverso. Eu sei que aqui no Brasil existe um movimento anticristão horrível, especialmente dentro das escolas, de perseguição aos alunos que são cristãos, evangélicos, católicos, o que seja, mas o cristianismo é sempre visto como a peste da sociedade. Meus caros, o Ocidente constrói-se sobre um tripé, sobre um tripé. O tríplice tripé é uma redundância, né? O Ocidente é construído sobre um tripé. Esse tripé é a filosofia aristotélica, o direito romano e a moral judaico-cristã. É sobre essas três coisas que está ancorado o Ocidente. Se um desses pés se rompe, o Ocidente rui. E esse era o objetivo de Antônio Gramsci, que é o pai dessas ideias sociocomunistas ou comuno-socialista que existe por aí, de que o Ocidente precisa ser destruído. Essa é a razão porque você encontra a lógica aristotélica sendo trocada por uma lógica matemática de Frege, de Boole, de quem quer que seja, como se fosse alguma coisa vantajosa, quando a gente vê que Kant diz que ele não vai tratar de lógica porque Aristóteles iniciou e concluiu a lógica. E nada depois disso precisava ser dito. Kant diz uma coisa dessa. Aí vem um professorzinho dizer, não, essa lógica aristotélica não leva a nada. Meus caros, eles dizem, a lógica aristotélica não descobre nada de novo, porque tudo já está nas premissas. Meus caros, a estrutura do silogismo é a estrutura de como a gente escreve, de como a gente pensa. Não é para descobrir nada novo. É para estruturar o raciocínio. Quando você escreve um trabalho científico, você o escreve seguindo várias premissas que vão levar você a uma determinada conclusão. Se a sua conclusão não segue as premissas, a sua conclusão não é válida. É simplesmente isso a lógica aristotélica. É uma organização do pensamento. Não é uma ciência que vai descobrir nada de novo. E ainda assim, essa lógica fregiana ou booleana, ou ambas, também não fazem descobrir nada de novo. A lógica aristotélica, o que pretende? Analisar se o discurso é verdadeiro. Se a conclusão decorre efetivamente das premissas. Só isso. Aí querem destruir a lógica aristotélica e querem destruir o direito romano. Efetivamente, isso já acontece em várias partes do mundo, impondo uma legislação completamente alheia à nossa história, à nossa cultura. E, por fim, a moral judaico-cristã. E aí eu penso em alguns valores judaicos cristãos que são universais. Eu não vou tratar das coisas particulares, sei lá, da regra judaica de não comer carne de porco, de não misturar carne com leite, ou de não vestir veste de 2 fibras de linho e de algodão. Não é sobre isso. Isso aí são regrinhas particulares. Isso vale para aquele povo.
são coisas mais universais. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Sabe? São esses valores, que eram valores já na cultura. Quando você pega um livro como a Ilíada, como a Odisseia, você vai encontrar esses valores, porque esses valores são universais. Esses valores universais, claro, a gente os vive, a gente pode passar, mas os valores particulares de uma determinada religião, de uma determinada crença política, como professor perseguir aluno, porque agora inventou-se esse termo que quem não está alinhado com o pensamento de esquerda é ultraconservador, é extrema-direita. Espera aí. Extrema é sempre a esquerda, porque quer sempre destruir o que pensa o que pensa diferente dele. É sempre as pessoas que pensam por si mesmas são sempre perseguidas, porque a galera de esquerda o que faz é só repetir, não pensam efetivamente. Não pensam efetivamente, eles só repetem chavões que outros maiores mandam que eles pensem e acham que isso é se posicionar criticamente. Não, não é. Então, reparem, não vamos olhar para as coisas, dar um valor que efetivamente elas não têm. Tá certo, meus caros? Eu fico por aqui, acho que já me delonguei demais na conclusão dessa aula, vocês já devem até estar chateados com isso. No mais, agradeço-lhes e desejo-lhes um ótimo estudo e nos vemos na próxima aula. O Alete Sodales.